meu amigo vascaíno, tua imensa torcida, bem feliz, norte-sul, norte-sul deste país. Sensação de alívio, pelo menos uma noite muito bem dormida para nós, torcedores do Vasco, e para os nossos atletas. Vamos falar muito aí sobre esse jogo entre Vasco da Gama e São Paulo, já pensando no jogo contra o Bahia. O seguinte, um momento aí, repito, de alívio, onde os atletas do Vasco vão poder trabalhar em paz. Vamos falar muito aí sobre o novo treinador, o Paiva. Será efetivado? A gente tem novidades com relação a isso. O Vasco vai trazer outro treinador, o Ramon. O Vasco vai trazer aí o Mano. A gente vai explicar para vocês. Situação de reforços. Vasco que precisa contratar, não é porque venceu ontem. Ontem a gente venceu uma batalha, mas a guerra está longe ainda da gente vencer. A gente vai falar muito aqui sobre alguns atletas que podem chegar aí e essa situação aí, bastidores envolvendo aí o Pedrinho, que a gente tem novidades aí sobre a reestruturação também da SAF. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para poder se inscrever. Por favor, faça parte da nossa família. Deixe o seu joinha e bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, 4-1 e não foi qualquer 4-1. Foi um 4-1 contra um São Paulo, que é campeão da Recopa, um São Paulo que é campeão da Copa do Brasil, um elenco ali com jogadores experientes, como o Lucas, como o Caleri, e o Vasco da Gama, ontem passou o trator, não tomou conhecimento, e o seguinte, a diferença de treinador foi preponderante aí para o Vasco vencer essa partida. O Paiva tomou algumas medidas, como, por exemplo, usar a base e tirar alguns jogadores que estavam muito mal para dar oportunidade aí para outros atletas. Como ele bem disse, houve uma oxigenação aí na equipe do Vasco da Gama. Estrela, JP e Leandrinho é uma luz no fim do túnel. São alguns jogadores aí que foram descobertos ontem pelo Paiva, que podem muito agregar o elenco do Vasco da Gama. O Vasco agora respira, porque o Vasco sai da zona do rebaixamento, o Vasco que está ali na 15ª colocação, o Vasco está com 10 pontos e 3 vitórias. A gente coloca uma pressão gigante para cima do Fluminense, que só tem 6 pontos e 1 vitória, e uma pressão muito grande para cima do Corinthians, certo? Que também tem a mesma quantidade de jogos do que o Vasco da Gama, tem ali apenas 7 pontos e 1 vitória. Então o Vasco respira, tá? Agora a gente pensa no Bahia. O time vai ter mais um ganho, porque o Bahia deve retornar, deve ficar como opção ali no banco de reservas. Então, isso é muito importante. Repetiria o time ali e acho que dá para o Vasco poder trazer um empatezinho que seria muito bom. Agora, aqui sobre a efetivação do Paiva, tá? É muito pouco provável que isso venha a acontecer, apesar do resultado de ontem, tá? O Vasco abriu negociações essa semana com o Ramon Dias. As negociações estão muito bem encaminhadas e o Ramon Dias pode ser anunciado a qualquer momento como treinador do Vasco da Gama. O Paiva ele vai ter um papel agora elementar
aí independentemente do treinador, porque ele será ouvido, certo? Mas repito aqui, situação do treinador, a tendência que o Vasco fez nas próximas horas com o Ramon Dias. Ontem ficou descartada essa possibilidade aí do Mano, certo? Porque ficou muito claro que a gente tem que ter um treinador que tenha conhecimento aí do elenco do Vasco da Gama. A gente tem que pular aí fase de adaptações, certo? Bom, o seguinte, sobre a situação aí de reforço, o Pedrinho está fazendo um esforço descomunal, tá? Para trazer atletas importantes. A situação do Coutinho está muito bem encaminhada, está tudo acertado. Coutinho e Vasco, está tudo acertado. Só está faltando aquela questão burocrática, a grana dele pingar, tá? A grana que o Aston Villa deve a ele. Tá certo, tá sacramentado aí o Coutinho no Vasco. Além disso, o Souza e o Alex Teixeira. Perfeito? O seguinte, o retorno do Thales Magno também é muito provável. O Vasco que tenta o Thales Magno aí por empréstimo, tá? E foi o que eu falei para vocês hoje na parte da manhã, já fui atrás dessa informação envolvendo o Alan, tá? Ainda mais depois da vitória de ontem, o Alan, ele tá muito, assim, desnorteado com essa situação de jogar no Botafogo. O Coutinho botou na cabeça dele que é para ele vir jogar no Vasco. Olha só o que você tá perdendo. Pô, Vasco 8-4, pô, cara, vamos jogar junto. O Coutinho tá trabalhando, ele tá treinando com o Coutinho todo dia e o Alan pode pintar aqui, tá? Deixando a gente muito com pulga atrás da orelha, é que o Alan, tendo pré-contrato com o Botafogo, ele não está treinando com o Botafogo, não está treinando com a camisa do Botafogo. Enfim, Laureano, mas ele tem contrato até o dia 30 com a Alvanda, isso não impede ele de treinar lá. Situação do Alan. Então a gente vê o Vasco trazendo esses atletas, pode fazer uma mescla muito interessante com os meninos da base. E nessa mescla aí que for feita aí, pode sair bons frutos aí para os vascaínos. Pode ter certeza disso, tá? Outra coisa, pessoal, deixe o Pedrinho trabalhar. Não enche o saco, tá? Deixe o Pedrinho trabalhar. Foi uma semana muito difícil. O Pedrinho também tem um papel extraordinário aí nessa semana, porque é o seguinte, se foi preponderante o Pacheco, perdão, Pacheco não, se foi preponderante o Pacheco já foi embora, o Paiva dentro de campo, fora de campo, o Pedrinho fez toda aquela blindagem, assumiu a responsabilidade no protesto que deveria ter sido feito sim. Se esse protesto não fosse feito, a gente ia continuar com aquelas titicas de jogadores aí. A gente deve ter anúncio aí de alguns profissionais já nessa semana para trabalhar na SAF, como a situação do CEO, do CFO, certo? Do gerente comercial, e as coisas estão indo, certo? É muito pepino. Essa semana foi um monte de dívida para o Pedrinho pagar. A 777 deixou o Vasco num caos, dentro e fora de campo. Agora a gente está tentando aí reestruturar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, o ambiente de trabalho mais propício, né, a exercer um futebol de alto rendimento. Perfeito, pessoal? Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.